que você precisa saber sobre a fé? Primeiro de tudo, temos uma situação muito especial, porque desde os primeiros séculos do cristianismo, os livros mais importantes foram escritos em aramaico, língua usada por Jesus, exceto o Evangelho de Lucas. Depois eles foram traduzidos para o grego, e daí traduzido para o latim. Principiou essa funesta confusão entre fé e crença. A palavra grega para fé é pistis. Em verdade, pistis, na mitologia, era o espírito da confiança, honestidade e boa-fé. Pistis Sophia, fiel sabedoria. Pistis, segundo a mitologia grega, era um dos bons espíritos que havia escapado da caixa de Pandora e retornado ao paraíso. Na mitologia romana, Pistis é fides. Seu oposto é decepção e palavra falsa, mentira. Infelizmente, o substantivo latino fides corresponde ao grego pistis, mas não tem verbo. Então os tradutores latinos viram-se obrigados a recorrer a um verbo de outro radical para exprimir o grego pisteuin, forma verbal de pistis. Adotaram o credere, que em português significa crer. Nenhuma das 5 línguas neolatinas, português, espanhol, italiano, francês e romeno, possui um verbo derivado do substantivo fides, que literalmente em português significa confiança, honestidade ou boa-fé. Portanto, a fé proveniente de pistis é aquela fé com a conotação de digna confiança, honesto, ou algo que pode ser confiável ou verdadeiro e experimentável. O mais perto de fé seria crear com e não crer. Crear é a manifestação da essência divina em forma de existência, e criar é a transição de uma existência para outra. Dessa forma, podemos dizer que o poder infinito é o criador do universo e que um fazendeiro é criador de gado. Que entre os 2 homens gênios há criadores, embora não sejam talvez criadores. A conhecida lei de Lavoisier diz: na natureza nada se cria e nada se aniquila, tudo se transforma. Se grafarmos nada se cria, essa lei está certa. Mas se escrevermos nada se cria, ela resulta totalmente falsa. A substituição da tradicional palavra latina crear pelo neologismo criar é aceitável em nível de cultura primária, porque favorece a alfabetização e dispensa esforço mental, mas não é aceitável em um nível de cultura superior, porque deturpa o pensamento. Essas são as palavras de Huberto Holden. Na língua latina, crear é algo que somente o Espírito Divino pode fazer. Algo que está fora completamente das leis mecânicas da natureza. Lembremos da lei física acima. Portanto, como ter fé num Deus invisível que não pode ser visto ou tocado? Daí é que ter fé ou confiança em algo é estar absolutamente convencido, tanto pela consciência, estar ciente completamente, como também pela vivência, pela experiência da realidade e tangibilidade desse mesmo algo que se acredita. Em matéria de fé religiosa, somente um homem em total e perfeita sintonia com Deus, pela consciência e pela vivência, pela mística e pela ética,
pode confiar na presença e existência desse mesmo Deus. Na humanidade, Deus é a consciência, quem experimenta através da experiência humana a si próprio. A mente pode refletir isso, se está em completo silêncio. A mente analítica é como um papagaio, ou um grupo deles que dificilmente se calam. É como um narrador de um reality show ou de um futebol. Transforma a nossa vida nisso, emitindo opiniões e conceitos baseados em uma memória distorcida pela nossa experiência condicionada no passado. Diz o Buda Gautama Sakyamuni: inválida e aleijada é a mente, que é escrava dos 5 sentidos. Por quê? Porque os 5 sentidos são limitados pela matéria tridimensional, a parte mais grotesca do universo. Servem para nos informar a respeito da matéria, que nada mais é do que um estado de energia de velocidade ou frequência lenta. Uma boa parte do treinamento, do aprendizado, consiste em compreender isso e praticar técnicas para fechar os 5 sentidos e imobilizar o corpo físico durante algum tempo. Colocar a atenção para dentro do espaço psicológico, controlando a quantidade de sono e, por último, alcançar o completo silêncio interior, tendo a atenção, a consciência disponível, totalmente desperta. A experiência consciente criando a fé. O que ou quem faz isto é a chispa ou consciência que habita em nós. Cada chispa, e no budismo chama-se Buddhata, seja um elemental da natureza ou já tenha alcançado o estado humano, é uma parte sublime, superior, que está dentro do corpo material e pertence ao ser sagrado individual, que podemos chamar de Buda ou Atman, ou íntimo, ou mestre interno. Toda chispa ou Buddhata tem seu Buda, ou Atman, ou mestre interno. Esse Atman, ou mestre interno, não está dentro do corpo, nem nos corpos astrais, mentais e causais, que a humanidade tem como embrião. O Buda, ou o Atman, ou simplesmente o mestre interno individual, cada um de nós tem o seu, se encontra acima dessas dimensões. Sua vibração e frequência é infinitamente mais poderosa e rápida do que aqui no mundo físico. E por quê? Porque estes corpos astral, mental e causal, os corpos internos, estão sob o controle do ego e vivem em dimensões inferiores dentro de nós. Mesmo o corpo causal, ou como é chamado, corpo da vontade consciente, não pode ser usado pelo Buda ou o Atman, porque está atrofiado, dormindo profundamente. O corpo da vontade consciente é o último corpo a ser desenvolvido. Somente aí, o iniciado ou a iniciada pode usar o nome do mestre interno, verdadeiramente. Antes disso, qualquer nome é uma farsa. Devido à sucessão de existências da roda de Sansara, que é onde colhemos as consequências dos nossos atos passados, esse Buddhata ou essência está preso em ciclos de existências contínuos, onde a morte e a vida acontecem como num sonho. Esse Buda, ou Atman, ou mestre interno, busca desenvolver sua consciência ou sua essência para escapar da roda de Sansara e poder alcançar a totalidade do ser. Só assim não estará mais submetido à dualidade do bem e do mal, que representa seu karma, alegrias passageiras e sofrimento duradouro. Tornar-se tão somente um crente é um ato de boa vontade, mas que nada tem a ver com a atitude de consciência e de vivência direta. Eis aí a grande diferença. Lutar
pelo aperfeiçoamento interno e experimentar realidades inferiores para alcançar realidades superiores, é o caminho diário de todo aquele estudante ou pessoa sincera que aspira à libertação. Aquilo que se divulga, quem crer será salvo, quem não crer será condenado, é um total absurdo, uma mentira, uma verdadeira blasfêmia. Mas se dermos a essa frase o sentido verdadeiro de quem confia por ter conhecimento direto vivenciado será salvo, ou então, sim, temos algo real e concreto, porque a salvação não é a outra coisa senão a encarnação viva do Deus interior profundo de cada criatura nela mesma. Buda, Atman, mestre interno. Haver trocado fé por crença há 2000 anos simplesmente desgraçou e deturpou profundamente a mensagem do Cristo Jesus e de muitos outros ensinamentos de mestres da sabedoria. A partir daí foram criados muitos dogmas, decretos, leis, resoluções ou sentenças ditadas por pessoas ou instituições de maneira a levar uma proposta ou atendimento mentiroso, reconhecido como verdadeiro. É de se concluir que tal medida parece muitíssimo descrito em um dos evangelhos como um ensinamento do próprio Jesus. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, porquanto vós mesmos não entrais, nem tampouco deixais entrar os que estão no caminho. Falava ao mestre para que todos vissem quem dominava a religião naquele tempo e no tempo de hoje. Lembremos que muitos ensinamentos foram alterados nos livros cristãos pelos famosos doutores da lei, fariseus, bispos, arcebispos, papas, que reuniam-se em concílios, congressos, e decidiram o que deveria aparecer nos livros bíblicos e o que não deveria, embora sendo verdade. Seguem os 7 concílios iniciais, onde a Bíblia atual começou a ser adulterada. Primeiro concílio de Nicéia, ano 325 d.C. Primeiro concílio de Constantinopla, ano 381 d.C. Primeiro concílio de Éfeso, ano 431 d.C. Concílio de Calcedônia, ano 451 d.C. Segundo concílio de Constantinopla, no ano 552 d.C. Terceiro concílio de Constantinopla, ano 680 d.C. E segundo concílio de Nicéia, ano 787 d.C. Nestes concílios, todos os escritos originais em aramaicos traduzidos para o latim, através do grego, foram modificados e adulterados, conforme a vontade e o entendimento desses doutores da lei. O que é dogma? Dogma é um ponto fundamental e indiscutível de uma crença religiosa. Pode ser também a opinião de uma autoridade que é aceita sem crítica e sem qualquer discussão. O dogma popular materialista afirma que a alma não existe simplesmente porque não se consegue vê-la ou cheirá-la ou tocá-la com os 5 sentidos. Já o dogma científico diz que tudo não pode ser reproduzido, controlado e pesquisado em laboratório, não tem existência real. Hoje a ciência se aproxima da comprovação que muitos fenômenos e coisas que antes negava, pois a tecnologia e a vontade de alguns cientistas desobedeceram esses dogmas. A ciência materialista afirma como dogma que Deus não tem existência real e, portanto, não existe. Mas o que é real? Aquilo que os 5 sentidos ou equipamentos criados pelo homem atual podem perceber? Não existe nem pode haver esoterista ignorante. Esoterista não é pertencer a uma instituição filosófica, religiosa, ou que se diz ser esotérica. Para ser um esoterista autêntico, é preciso experimentar e vivenciar tudo e todas as coisas, não pelas faculdades da mente, pelo pensamento mecânico, pela leitura,
pela simples aceitação, pelo raciocínio, pela lógica comum e memórias comuns. Não. Deve-se recorrer às faculdades ou poderes anímicos da alma ou da consciência. Sem a vivência direta, sempre seremos crentes, e isso não nos levará a parte alguma, mas jamais seremos esoteristas, no sentido de aquele que conhece diretamente. Busquemos a prática, busquemos a experimentação direta. Nenhum esforço é perdido. Toda prática e toda experiência direta que eventualmente adquirimos não morre com o corpo físico. O levamos para a eternidade e isso engrandece o nosso próprio ser, de tal forma que nossa consciência se robustece e começamos o caminho de volta para casa.